Olá a todos, eu me chamo Lavuzê Moraes, sou fisioterapeuta e trabalho nas Faculdades Integradas de Patos, na área de saúde do trabalhador. E estamos aqui para falar com você exatamente sobre o tema saúde do trabalhador, que vai ser uma grande satisfação para nós passar um pouquinho da nossa experiência junto a essa importante área da fisioterapia. Acidente de trabalho, a gente tem que entender qual o conceito legal de acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho é todo aquele acidente que ocorre com o trabalhador a serviço da empresa. E quando nós falamos a serviço da empresa, nós precisamos entender que o acidente de trabalho ele não é caracterizado apenas quando ocorre na empresa. Tá? Então, existem três tipos de acidente de trabalho, três categorias de acidente de trabalho. O acidente de trabalho típico, que é quando o trabalhador está a serviço da empresa, ou seja, está no horário de trabalho da empresa e ele sofre um acidente, como por exemplo, uma queda ou um ferimento. Então, esse é o acidente de trabalho caracterizado como típico. E a gente tem um acidente chamado acidente de trabalho de trajeto, que é quando o trabalhador ele sofre algum acidente no percurso da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência. Esse é um importante tipo de acidente que as pessoas desconhecem esse fato, mas no momento em que eu saio da minha residência para realizar o meu trabalho ou do trabalho para a minha residência e sofrer algum incidente, isso também caracterizado como acidente de trabalho. E o terceiro grupo de acidente de trabalho que existe são as chamadas doenças ocupacionais. Então, também algumas pessoas não sabem que quando o trabalhador adoece por conta do seu trabalho, também é caracterizado um acidente de trabalho. E o importante do acidente de trabalho é que uma vez detectado, definido um acidente de trabalho, o trabalhador ele passa a ter todos os direitos trabalhistas assegurados junto aos órgãos competentes. A gente precisa entender que existe uma regra, um protocolo básico para a prestação de primeiros socorros. O primeiro deles é que a cena, ou seja, o local onde ocorre o acidente, deve estar seguro, certo? Então, o indivíduo que for prestar primeiros socorros, ele deve observar, digamos, ocorreu, o indivíduo está sofrendo descarga elétrica no ambiente de trabalho. Então, primeiramente, ele tem que desligar a chave geral de energia para evitar que, se ele for socorrer o indivíduo, ele acaba também sendo eletrocutado. Então, o primeiro passo para ocorrer os primeiros socorros no ambiente de trabalho é observar se a cena está segura. A partir daí, chamar o serviço de atendimento. Então, a gente sempre recomenda ligar para o SAMU, ligar para o Corpo de Bombeiros, para que ele passe orientações para as pessoas como prestar assistência. A partir daí, você vai avaliar agora o indivíduo, né? Então, você deve observar os sinais vitais, ou seja, pulso, respiração, se o indivíduo tem algum sangramento. A partir daí, tentar solucionar aquele problema ou estabilizar o indivíduo, como nós chamamos, até que o socorro adequado chegue. Eu sempre digo aos meus alunos, eu também ensino a disciplina de primeiros socorros, é que vocês não são, no formato geral, a população ela não é habilitada para realizar atendimento pré-hospitalar. Tem gente que acha que se um indivíduo, por exemplo, fraturou uma perna, tem que remover ele diretamente para o hospital. Não é dessa forma. Se você fizer isso, você pode acabar levando um agravamento da lesão. Então, a gente deve, primeiros socorros é você estabilizar a vítima, certo, do acidente, até que o socorro adequado chegue. Então, nunca remover a vítima do local do acidente sem que o socorro tenha chegado. Isso é um fato importante. E sempre tentar estabilizar, ou seja, manter ela o mais segura possível. A cultura de prevenção de acidente de trabalho é uma cultura que deve ser estimulada pela empresa, certo? A empresa ela deve orientar seus trabalhadores como realizar a prevenção de acidentes de trabalho. Para isso, a legislação define que toda empresa ela deve ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, que está estabelecida lá na NR5. Então, a NR5 estabelece que os membros da CIPA eles devem ser treinados para orientar os demais trabalhadores a realizar a prevenção de acidentes de trabalho. Além disso, a função da CIPA é realizar o que a gente chama de CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que deve ser realizado anualmente na empresa, orientando como os trabalhadores realizarem essa prevenção. Um importante fato que deve se destacar é que
a responsabilidade da prevenção de acidentes é da empresa. Então, a empresa é quem tem a obrigação de orientar o trabalhador como se prevenir. Quando ela não faz isso, ela se torna negligente e, como a gente já vê em situações de perícia ou de ações judiciais, a empresa, sempre que não orienta os trabalhadores, ela vai ser prejudicada legalmente. Quando a gente está falando em saúde e segurança do trabalho, o primeiro passo é fazer o levantamento dos riscos existentes, certo? Então, toda empresa ela é obrigada legalmente a realizar o levantamento dos riscos existentes no seu ambiente de trabalho. Para isso, existe uma norma específica, que é a NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a PPRA, que define que o trabalhador anualmente ele deve fazer esse levantamento dos riscos. A partir desse levantamento dos riscos, o trabalhador, a empresa, vai fazer um cronograma de ações, certo? Então, a partir desse cronograma de ações é que a empresa vai definir quais são as estratégias que ela vai utilizar para fazer essa prevenção de acidentes. Importante ressaltar que toda empresa ela é obrigada, ela pode ter apenas um funcionário, mas ela é obrigada a ter esse programa de prevenção exatamente para evitar a ocorrência desses acidentes de trabalho. O equipamento de proteção individual, ou EPI, como o nome já diz, é um dispositivo ou produto. A norma diz que é um dispositivo ou produto. Por que um dispositivo ou produto? Porque a gente vê um EPI, por exemplo, um capacete, é um dispositivo. Mas o protetor solar também é um EPI. Então é um produto que é utilizado para evitar que, em caso de acidente de trabalho, o trabalhador tenha alguma lesão, certo? Tem gente que acha que o EPI é utilizado para evitar acidentes. Na verdade, não é o objetivo do EPI evitar acidentes. O objetivo do EPI é evitar que, caso ocorra um acidente, ocorra uma lesão grave ou fatal no trabalhador. Então, esse é o objetivo do EPI. Lembrando também que o EPI é a última medida que deve ser tomada para prevenir o acidente ou a lesão no trabalhador. Tem muita gente que acha que é a primeira medida. Na verdade, outras medidas devem ser tomadas para evitar esses acidentes ou essas lesões. Quando a gente fala em doenças ocupacionais, a gente tem que entender que existe uma série de doenças ocupacionais no nosso meio. Na nossa região, na região do Nordeste, principalmente no semiárido, né, nós temos algumas doenças que são típicas da nossa região, como por exemplo, a gente trabalha com as pneumoconioses, as doenças pulmonares relacionadas ao trabalho, mas num contexto geral, em termos de Brasil, como também na nossa região, as principais doenças ocupacionais são os distúrbios musculoesqueléticos causados pelo trabalho, as LER-DORTs, certo? A perda auditiva induzida pelo ruído, a PAI, as pneumoconioses, que são as doenças pulmonares pela exposição a poeiras, como por exemplo a silicose, que é uma doença comum na nossa região, porque nós temos uma região de extrativismo mineral. A gente tem um benzenismo, que é causado pela exposição ao benzeno, que é muito comum em fretistas de postos de combustíveis, e a gente tem também a síndrome de Burnout ou síndrome de burnout, que é uma doença que é pouco conhecida, mas que ela afeta muitos dos nossos trabalhadores e é uma doença de caráter que a gente chama psicossomático. Ela interfere tanto na questão psicológica como na questão física do indivíduo e está se tornando, infelizmente, uma verdadeira epidemia no nosso meio. Sim, toda doença ocupacional, como nós já falamos, elas são caracterizadas como acidente de trabalho. As LER-DORTs são as principais causas de afastamento no trabalho no Brasil, certo? E a gente precisa diferenciar, né? Na verdade, esse termo LER, lesão por esforço repetitivo, que muitas pessoas utilizam, ele está em desuso desde a década de 90. No final da década de 1990, o próprio Ministério da Previdência Social mudou esse termo para DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, quando um trabalhador ele tem algum sintoma ou sintomatologia musculoesquelética, ou seja, músculos, ligamentos, articulações causadas pela sobrecarga de trabalho, essa doença é uma doença do trabalho e, portanto, garanta ao trabalhador todos os direitos trabalhistas e previdenciários que lhe dão, no caso, de um acidente de trabalho. A gente sempre fala para as empresas que a melhor forma de prevenção ou de acompanhamento do trabalhador, no caso do acompanhamento do trabalhador, é a prevenção.
certo? Então existe uma série de atividades que podem ser realizadas na empresa, certo, com o trabalhador, para prevenir o surgimento da doença. Uma vez que a doença já esteja instalada, esse trabalhador ele precisa se afastar do trabalho e realizar tratamento clínico. Um fato importante que a gente tem que destacar é o papel do fisioterapeuta na prevenção de ledortes. Então nós, fisioterapeutas, né, nós atuamos muito ativamente na prevenção de várias doenças, se não todas as doenças ocupacionais, mas especificamente as ledortes, a gente tem se diferenciado no mercado de trabalho entre os profissionais de saúde pela essa maior habilidade de trabalhar com a ledorte, não só pela prevenção. Então a gente hoje tem vários serviços de fisioterapia em empresas, certo? Realizando análise ergonômica do trabalho, ou seja, os riscos que existem ergonômicos no trabalho, a realização, por exemplo, de ginástica laboral. Nós temos várias empresas aqui na cidade de Patos que já tem programa de ginástica laboral com seus funcionários para prevenir o surgimento das ledortes. E como eu disse, né, uma vez que o trabalhador ele já desenvolveu a doença, ele precisa ser afastado do trabalho e aí ele vai passar por um processo de tratamento. E essa parte também de tratamento, a gente, enquanto fisioterapeuta, realiza uma gama de recursos que nós temos para tratar e reabilitar esse paciente ou esse trabalhador ao mercado de trabalho. Então, gostaria de agradecer à TV Sol pela nossa participação. Esperamos ter contribuído com a população. Estamos sempre à disposição. As faculdades integradas de Patos estão sempre à disposição para estar contribuindo com a população e gostaríamos de dizer que esperamos que todos fiquem bem.